meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom demais? Estudando muito? Pois lá, vamos para mais uma matéria, tá? Agora, sistema imunológico, beleza? Partiu estudar? Vamos embora então aqui começar isso. Bom, o nosso sistema imunológico é o sistema que vai ter a responsabilidade de fazer a defesa do nosso organismo contra qualquer agente patogênico. Seja ele vírus, bactéria, pode ser qualquer corpo estranho, até mesmo uma farpa ou outra coisa que o corpo não, que nossas células de defesa, nosso sistema imunológico não reconheça como fazendo parte do corpo, tá? Bom, quais são os componentes? São as células de defesa, e nós vamos estudar, ver as principais características das células de defesa, os órgãos linfáticos e a linfa. Então vamos lá ver. Bom, fazendo uma revisão aqui de células de defesa, a gente sabe que todas as nossas células, elas do sangue, né, seja de defesa ou não, elas vêm da nossa medula óssea vermelha, tá? Aqui a gente pode ver um corte do osso com a medula óssea vermelha, que é onde ela fica. E aqui nós temos duas linhagens diferentes de células. A gente tem as células tronco mieloide e as células troncos linfóide. Lembrando, você já tem que ter o conceito na cabeça aí do que é uma célula tronco, beleza? Bom, as células tronco mieloide, elas conseguem produzir plaquetas, que são fragmentos celulares responsáveis pela coagulação do sangue, que não vai ser nosso objetivo de estudar agora. Os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácia, que aí a função é transporte de oxigênio e gás carbônico, que também não é nosso objetivo agora. As células mieloide, elas também podem produzir outras células que são nossas células de defesa, que são chamadas de leucócitos ou glóbulos brancos. Tá? Então, os leucócitos são todos glóbulos brancos. Tá? E a gente tem os eosinófilos, basófilos, neutrófilos e macrófagos. Tá? Nós vamos ver a função de cada um desses agora no próximo slide. E a outra linhagem, que é a célula tronco linfóide, ela também produz células de defesa. Linfócitos B e T, então são dois tipos de linfócitos, e células dendríticas. Nós vamos ver rapidamente a função de cada um, depois como cada um age. Tá? Então, eu dividi aqui em fagócitos e linfócitos, né? Então a gente tem aqui, ó, basófilos. Ela é uma célula responsável pela produção de histamina e heparina. Tá? A histamina é uma substância vasodilatadora e a heparina é uma substância anticoagulante. Todas duas vão ser importantes no processo de infecção. Tá? O eosinófilo, ele pode atuar produzindo estaminas de infecções, igual está escrito aqui, mas ele atua também em inflamações onde tem a participação de grandes vermes, que aí no caso especificamente são os eumíntos, né, os plateumintos e pneumoteumintos, tá? Mas ele também pode produzir estaminas. Os neutrófilos, tá, já são células muito importantes para fagocitar patógenos. Tá? Para quem não lembra, fagocitar é basicamente o que? A célula vai ingerir qualquer patógeno, pode ser uma bactéria, por exemplo. Ao ingerir, ela vai liberar nela enzimas que vão vir pelos lisossomos e vão destruir essas enzimas. Tá? Nós temos também os mastócitos, que têm uma função muito parecida aqui, ó, com o basófilo. Só que o basófilo liberando mais histamina e heparina em infecções e os mastócitos liberando histamina quando o tecido está lesado. Bom, o mastócito está presente mais no tecido conjuntivo e o basófilo está mais presente no sangue. Né? Eles têm outras diferenças, mas essa é a mais simples para lembrar. Tá? Os monócitos são células que estão no sangue, mas quando vem algum processo inflamatório, onde teve a entrada de alguma substância estranha no organismo, eles vão para essa região, fazem um processo chamado de diapedese, que é sair de um tecido e ir para o outro, e eles se diferenciam em células chamadas macrófagos. Os macrófagos, eles são responsáveis também por fazer fagocitose, assim como os neutrófilos também fazem, mas eles também têm a função de apresentar antígenos. O que é isso? Eles vão pegar organismos que causam doenças, igual vírus ou bactérias,
ou no caso mais específico de bactérias, vão pegar essa bactéria, levar até outras células de defesa, que eu vou falar daqui a pouco, que são os linfócitos, mostrar para ela que tem um organismo que está causando problema ali e ela vai, entre várias coisas, né, iniciar a produção de anticorpos. Então, os macrófagos são importantes. Além de fazer a fagocitose, eles atuam como apresentadores de antígenos, assim também como células chamadas de células dendríticas, que podem fazer, assim como o macrófago, apresentação de antígeno e fagocitose. Os neutrófilos, meus queridos, eles só fazem fagocitose. Geralmente, quando eles atuam, eles matam o agente invasor, mas nisso eles morrem também, tá? Macrófagos e células dendríticas não. E nós temos os linfócitos, que nós temos o linfócito B, que ele basicamente tem a função de produzir anticorpos, né? Ele pode produzir anticorpos e ele evolui para uma outra célula chamada plasmócito. Ele se diferencia numa célula chamada plasmócito, que consegue produzir grande quantidade de anticorpos, que são proteínas ou glicoproteínas de defesa, tá? O linfócito T, existem duas variantes dele. Existe o linfócito T CD4, né, que ele vai ser importante para iniciar a resposta imunológica. Lembra que eu falei que o macrófago ele é um apresentador de antígeno? Pois é, o macrófago vai pegar os antígenos, levar até o linfócito CD4, que também pode ser chamado de linfócito auxiliar, linfócito T auxiliar, e o linfócito CD4 vai identificar isso e estimular o linfócito B a produzir anticorpos, ou estimular o linfócito CD8, que é chamado também de citotóxico, ou killer, né, que é matador, né, natural killer, que vão matar as células, e no caso principalmente quando for infecção viral. Daqui a pouco eu tenho um esqueminha que eu vou explicar bem como funciona toda essa estrutura de macrófago, plasmócitos, linfócitos, que vocês vão entender, tá? E você tem a célula NK, que é a célula natural killer, que vai destruir células infectadas por vírus. Tudo bem? Então, essas células que a gente vai trabalhar aqui. Bom, dando continuidade, então, quais são os componentes do sistema imunológico? Você tem linfa. Para quem lembra aí, ó, quem já estudou o sistema linfático, a gente sabe que anexo ao sistema circulatório, a gente sempre tem vasos linfáticos, que eles vão fazer o quê? Eles vão captar tudo que é extravasado do plasma sanguíneo. Todo líquido extravasado do plasma sanguíneo vai ser captado por esses vasos linfáticos. Neles você não tem hemácia e o que corre dentro deles não é sangue, é linfa, tá? Você tem o timo, que é um órgão aqui próximo da região do coração, que é onde ocorre o amadurecimento do linfócito T. Então, o linfócito T, né, esse linfócito T é produzido na medula óssea vermelha, mas ele vai amadurecer lá no timo. Então, o timo é um órgão muito importante. Lembrando que tem o TCD4 e o TCD8. Né? A gente tem os linfonodos, que são regiões que estão espalhados por todo o corpo, né? Aqui dá pra gente ver, que é geralmente onde você tem as ínguas, quando você tem alguma região inflamatória, né? Áreas que incham, porque ali é a hora de filtração, é onde você tem muito o amadurecimento de leucócitos, de forma geral, tá? Você tem o baço, localizado aqui, ó, perto das costelas, né? Que onde você vai ter também linfócitos armazenados, eles vão sofrer maturação aí, tá? E o baço também tem uma outra função, ele vai fazer parte do processo de hemocatarese, que é a destruição das hemácias velhas, tá? O baço faz isso, o fígado também faz, tudo bem? A gente tem as tonsilas, ou amígdalas e adenoides, que são regiões de sistema linfático, tá? São tecidos linfáticos, que estão relacionadas com multiplicação de leucócitos também. Tanto que tem algumas pessoas que têm que até tirar a amígdala ou a adenoide quando elas começam a inflamar com frequência, porque a inflamação delas pode atrapalhar outras funções do corpo, igual a amígdala sempre inflamada, atrapalha bastante, e às vezes o médico opta por retirar. Ah, mas elas não são órgãos importantes do sistema imunológico? São. Só que aí você tem outras áreas onde você tem a multiplicação de leucócitos também. Então, às vezes o médico acha melhor retirar. Tá? E a adenoide, por exemplo,
que essa estrutura que você tem no nariz, ela pode atrapalhar a respiração, né, a oxigenação, então às vezes é melhor retirar. E a medula óssea vermelha, que é o local, além de produção de células de defesa, é onde você vai ter o amadurecimento dos linfócitos B. Então, o linfócito T, ele vai ser produzido na medula e vai desenvolver no timo, amadurecer no timo. O linfócito B é produzido e corre um amadurecimento na própria medula óssea vermelha, ok? Bom, vamos a alguns conceitos que eu vou repetir muito aqui. Antígeno. O que é antígeno? É qualquer partícula estranha ao organismo, tá? Qualquer uma delas. Pode ser desde um vírus ou uma bactéria, tá? A uma farpa, qualquer coisa que seu corpo não reconheça, tá? Ela geralmente o antígeno vai desencadear respostas imunológicas, né? Vai desencadear, por exemplo, produção de anticorpos, tá? Anticorpo pode ser chamado também de imunoglobulina e é uma proteína ou uma glicoproteína de defesa. A gente não confunda. Quando eu falo, por exemplo, eosinófilos, mastócitos, macrófagos, eu estou falando de células. Tá? Anticorpo não é célula, é uma proteína de defesa, ok? O anticorpo geralmente ele tem essa fórmula aqui que eu estou mostrando aqui no canto, ó, de Y, né? Você tem essa região aqui, ó, que está amarelinha aqui, ó, dos dois lados, que ela é uma região altamente específica. O que significa isso? Um anticorpo produzido para neutralizar um tipo de vírus não serve para outro tipo de vírus, não serve para bactéria. Ele é altamente específico. Por quê? Porque essa partezinha dele aqui, ó, esse antígeno específico aqui, ele vai servir para se ligar a proteínas que estão localizadas na superfície do vírus ou na membrana de bactérias, na parede celular de bactérias, entre outras coisas, ok? Quem produz anticorpos é produzido pelos linfócitos B e plasmócitos. Lembrando que o plasmócito nada mais é que o linfócito B desenvolvido, ok? Beleza, continuando. Nós vamos ver agora quais são os tipos de respostas do nosso sistema imunológico. E eles são divididos em dois grupos, que é resposta inespecífica ou inata e resposta específica ou imunidade adquirida. Na resposta inespecífica ou inata, você tem uma primeira linha de defesa, que são as barreiras naturais do nosso corpo, aqui entra pele e mucosa, secreções, flora natural e peristaltismo, nós vamos falar de cada uma delas. E tem uma segunda linha de combate, que são um conjunto de células que vão acabar desencadeando um processo inflamatório, onde vai entrar muito daquelas células fagocitárias que nós estudamos, substâncias antimicrobianas, processo inflamatório como um todo, altas temperaturas, vermelhidão e assim por diante. E na resposta específicas, nós temos uma terceira linha de combate, onde vai ter a participação de anticorpos, né, que a gente chama de resposta imune humoral, e também a resposta imune celular, ok? Então vamos estudar primeiro a primeira linha de combate, barreiras naturais, depois inflamação, depois a terceira linha de combate, nessa ordem. Então as barreiras são naturais, são barreiras que o nosso corpo tem que nos protege contra agentes externos. A primeira delas, a pele. Né? A pele é uma estrutura que reveste praticamente todo o nosso corpo, é um órgão, e a gente tem a pele queratinizada, né? Essa proteína queratina ela vai ajudar a impermeabilizar a pele para evitar que micro-organismos consigam atravessar e ter acesso à parte interna do nosso corpo. É óbvio que se você tiver, por exemplo, algum ferimento, aí a pele vai estar lesada, fica fácil entrar. E existem alguns patógenos que conseguem atravessar a pele íntegra. Por exemplo, na xistose, a gente tem a cercária lá que ela consegue atravessar a pele íntegra, tá? Mas ela é uma proteção. A gente tem na saliva, na boca, a saliva ela está associada à digestão, mas ela também tem um grupo de enzimas chamado lisoenzimas que atacam e destrói patógenos que tentam passar pela boca. Dentro do tubo digestório, a gente ainda tem o ácido clorídrico do estômago, porque o ácido clorídrico ele vai gerar um pH bem baixo no suco gástrico, né? E esse pH muito baixo, ali próximo de 2, ele vai ser letal para muitos micro-organismos que tentam entrar no nosso organismo pelo tubo digestório, por exemplo, micro-organismos que estão no alimento. Tá? A gente tem o pH da vagina, que é alto,
bactérias que fazem fermentação, que também é uma proteção, tudo bem? A gente tem as vias urinárias, que o próprio fluxo urinário, a acidez da região ali, ela ajuda a evitar que bactérias ou outros micro-organismos subam por ali. A gente tem as lágrimas, né? A lágrima ela tem a função, obviamente, de estar hidratando o globo ocular como um todo, mas ela também tem lisoenzimas, né, que protegem o nosso corpo de entrada de micro-organismo por essa região. A gente tem a cera, que está presente na orelha, né, que ela também é uma proteção contra água, poeira e micro-organismos. A gente tem um muco presente em todas as nossas mucosas, né, no caso, vamos falar especificamente aqui do sistema respiratório. A gente tem as vibriças, né, que são esses pelos. Então, quando entra o ar pode vir com poeira, micro-organismo, já tem uma primeira filtração ali. Né? Passando por isso, você ainda tem muco e cílios do epitélio respiratório que vão fazer com que micro-organismos fiquem presos nessa região. Tudo é proteção, depois a gente elimina isso. Tá? Tem secreções digestivas, porque além da secreção no estômago, a gente tem, por exemplo, a secreção que está presente no intestino delgado, né, que vão ter também lisoenzimas. Os próprios movimentos peristálticos do tubo digestório, ele ajuda na eliminação de bactérias, e a flora bacteriana normal, ela é composta por muitas bactérias que podem concorrer, né, competir com bactérias patógenas ou com outros micro-organismos patógenos, e acaba por ajudar a eliminar. Então você pode ver que a gente tem várias barreiras para nos proteger. Mas essas barreiras, elas podem falhar? Podem falhar. Se elas não falhassem, nós não teríamos doença, né? Mas elas podem falhar. Bom, aí a gente tem os processos químicos, né? Então aqui é umidade inata, as barreiras naturais, aqui os processos químicos. A gente tem um grupo de substâncias químicas que vai nos proteger. Aqui eu vou citar apenas duas. Os interferons, que são substâncias que, principalmente quando a gente tem infecção viral, eles vão ser produzidos por nossas células para atrapalhar a multiplicação viral. Tá? Então, eles atrapalham a replicação viral dentro da célula. E a gente tem as proteínas do sistema complemento, que é mais ou menos cerca de 20, alguns livros falam até um pouco mais, né, de proteínas com ação antimicrobiana. Elas vão defender o organismo contra a ação de patógenos. Geralmente, a principal ação dela é se ligar aos micro-organismos que causam doenças para auxiliar a ação dos fagócitos. Tá? Então, aqui embaixo nós temos um desenho que mostra a ação de uma dessas proteínas do sistema complemento, que é o que? Ela se liga aqui à membrana, que no caso é de uma bactéria, tá? Ela vai causar uma ruptura nessa membrana, causando basicamente uma lise celular, o que vai facilitar muito a ação das células fagocitárias. Tudo bem? E podem matar, no caso aqui, a bactéria. Tá? Então, tem interferons e proteínas do sistema de complemento. Essas proteínas, gente, são muitas e cada uma tem uma ação diferente. Então, por enquanto, eu vou falar de forma geral. Tá? Numa outra oportunidade, às vezes no ensino médio a gente nem trabalha especificamente, não. Aí vocês vão ver que vão ter especificações, cada uma atuando de um jeito, mas por enquanto nós vamos falar de forma geral. Tá? Nós temos as próprias células fagocitárias. Então, aqui só para vocês lembrarem das células fagocitárias, né? A fagocitose é um processo de ingestão, né? A célula, no caso aqui, ela vai absorver alguma substância sólida, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma partícula sólida. A célula, ela vai fazer a projeção do citoplasma, que a gente chama de pseudópodos, e vai absorver aqui a substância para dentro. Isso pode ser feito com alimentos, mas pode ser feito também com agentes invasores. Né? Forma uma estrutura chamada fagossomo, porque aqui não sei se está para ver, ó, mas tem uma membrana rodeando o que foi absorvido aqui. Vão ser produzidos lisossomos com enzimas digestivas. Esses lisossomos todos se deslocam em direção ao fagossomo e vai ter a destruição, né? Vai ter a destruição desse elemento aí. No nosso caso, estamos falando dentro de uma resposta fagocitária, né? Ou se for um alimento, vai ter a digestão, tá? E depois vai eliminar ali por plasmocitose o que não for mais necessário, ok? Bom, então como que funciona mais ou menos? Vamos começar a ver como que age as células, que eu falei lá atrás para vocês.
Então, vamos supor que tem uma farpa, entra no seu dedo. Tá? Então, hoje houve a ruptura aqui do tecido, ó, da pele, que é a primeira proteção. Ela entrou aqui, em alguns casos, poderia até atingir aqui os vasos sanguíneos. O que vai acontecer? Esses pontinhos azuis aqui são bactérias que pode ter em qualquer coisa, no prego, na farpa e tal. Às vezes você tira até a farpa, mas as bactérias ficam aqui. Quando essas bactérias, quando o organismo identifica que houve uma ruptura aqui dos tecidos de proteção, o que vai acontecer? Essas células aqui, elas começam a produzir substâncias que vão estimular os mastócitos. Para quem não lembra, o mastócito é uma célula responsável pela produção de histamina, que é um vasodilatador. Professor, por que precisa de um vasodilatador? O que acontece? Essa região aqui do vaso sanguíneo, que está passando aqui embaixo, ela vai dilatar e aumentar a sua permeabilidade. Para que dilatar e aumentar a permeabilidade? Para que mais sangue possa passar ali e mais células de defesa possam chegar. Os tecidos aqui fora, eles até têm macrófagos e células dendríticas, mas a gente precisa muito de uma célula aqui chamada neutrófilos, tá? Então aqui você vai ter a chegada de neutrófilos, vai ter a chegada também de monócitos também, que vão se transformar em macrófagos, tá? Ao extravasamento de líquido, então a região ela vai ficar inchada, vai ficar vermelha porque tem uma quantidade de sangue maior passando também. Com essa quantidade de sangue também aumenta a temperatura. Isso já é um processo inflamatório, né? Já é um processo inflamatório acontecendo. E aí o que acontece? Os neutrófilos, os macrófagos e as células dendríticas, eles vão começar a fagocitar toda a bactéria que eles veem aqui, até acabar com todas, e aí o processo inflamatório ele vai regredindo, né? Os capilares da região voltam ao normal, a vermelhidão vai diminuir, e é óbvio, gente, que se tem a região de inflamação, se tem extravasamento, se houve um machucado, isso aqui também vai estar doendo. Por quê? Porque tem células nervosas passando por aí, elas vão ser... obviamente vão estar ali vendo todo esse processo e vai desencadear também um processo de dor, tá? Os macrófagos e os neutrófilos, melhor dizendo, os macrófagos e as células dendríticas, eles podem pegar bactérias aí, identificá-las e levar lá para onde tem linfócito B para apresentar o antígeno e produzir anticorpos contra essa bactéria. Os neutrófilos não. Os neutrófilos eles vão morrer aí na batalha. Eles englobam a bactéria e morrem junto com ela. E aí quando você vai ter essa morte excessiva de bactérias e neutrófilos e outras substâncias mais, o organismo ele tem que eliminar isso aí. Então vai ser formado uma substância que a gente chama de pus. E posteriormente ela será eliminada. Então o pus ele é o resultado de um processo inflamatório. O que você encontra nele? Células de defesa morta, que no caso principalmente os neutrófilos, e bactérias ou outros patógenos mortos também, como resposta desse processo inflamatório. Ok? Bom, vamos agora a uma imunidade específica, né, que é quando o micro-organismo ou agentes patogênicos conseguem escapar das defesas inespecíficas do corpo, então passa pelas barreiras, passa por aquela primeira linha de defesa que eu mostrei aqui na inflamação, e aí é necessária uma resposta específica, algo que vai lá e destrua aquele danadinho ali que conseguiu driblar um monte de coisa já e chegou lá, então ele driblou as barreiras, então pera ainda que nós vamos resolver esse negócio aqui agora, né? O que ele faz? Imunidade específica nele, então vai produzir uma coisa para acabar diretamente com aquela bactéria, ou aquele vírus, ou aquele patógeno que conseguiu driblar já um monte de barreira que a gente tem, tá? Então isso é específico, tá? Imunidade específica. A gente tem a resposta humoral ou imunohumoral e a resposta celular. Bom, a resposta imunohumoral tem a ver com produção de anticorpos. Então, vamos pegar aqui para ver se vocês entendem. Ó. Olha o que acontece. Você tem aqui, ó, acompanha a setinha, tá? Uma bactéria que conseguiu escapar de tudo e chegou no nosso organismo. Você passou da pele, passou das lisoenzimas, passou de tudo. Como eu falei com vocês, existem células que são células com grande capacidade de fagocitose que vão atrás desses organismos, no caso aqui da bactéria. Tá? Então aqui a gente tem um desenho de um macrófago. Então o macrófago
vai fazer o processo de fagocitose. Você pode ver que ele vai identificar aqui, vai ingerir a bactéria, destruir a bactéria, pegar pedaços dos antígenos da bactéria, né? E vai fazer o quê? Olha o que ele faz. Ele pega e leva até o linfócito T. Lembra aquele linfócito lá atrás que eu falei, que é chamado linfócito TCD4, que eu posso chamar também de auxiliador? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma parte desse antígeno e apresentar para ele, falar assim, aqui meu amigo, ó, presta atenção. Esse danado aqui, ele conseguiu passar das nossas barreiras e tá causando um monte de problema. Nós precisamos fazer alguma coisa para eliminar. Então faz uma resposta específica aí para ele. Então ele vai liberar interleucina. Interleucina é um tipo de substância, uma citocinina, que vai estimular o funcionamento das nossas células de defesa. Resumidamente é isso. Então olha para você ver, ele apresenta uma parte da molécula da bactéria, que a gente está chamando de antígeno, entrega aqui para o linfócito T. Aí o linfócito T vai falar assim, ó, deixa comigo que eu vou dar um jeito. E o linfócito T, inicialmente, ele vai atuar em duas frentes. O que ele vai fazer? A partir do momento que ele recebeu, que ele identificou que antígeno é esse, ele vai produzir citocinina, ou citocina melhor dizendo, né, que é uma substância que vai estimular o linfócito B. Para quem não lembra também, o linfócito B ele tem grande capacidade de produção de anticorpos. Então ele vai pegar aquele antígeno aqui e falar assim, eu vou produzir alguma coisa para neutralizar isso. E produz um anticorpo altamente específico para destruir, para inibir aquele antígeno. Tá? O linfócito B ele pode produzir esses anticorpos e pode também se transformar em plasmócitos e produzir mais anticorpos ainda. Tá? Esses anticorpos vão ser liberados e vão diretamente até onde está tendo a resposta inflamatória, onde a bactéria está. E observe aqui, ó, os anticorpos começam a se ligar à bactéria, inativando a ação da bactéria. Aí depois fica fácil para ter a eliminação dela por uma célula que faz fagocitose qualquer. Beleza? Bom, a gente tem também a resposta imune celular. Essa resposta aqui não utiliza anticorpos. Então você vê que aqui atrás, né? Ó, aqui atrás, vou voltar aqui, ó. O CD4, a célula CD4, viu que era o antígeno e eu falei que ele atua em duas frentes, não é? Pois é, a primeira frente é a resposta através de anticorpos, a resposta humoral. Tá? Mas ele também faz uma outra coisa, para ter garantia que não vai ter erro. O que ele faz? Ele faz uma resposta imune celular. O que é isso? Ele vai tentar causar a morte dessa bactéria sem precisar usar anticorpos também. Tá? E para isso, ele vai atirar o outro linfócito T, que é chamado linfócito T CD8 ou killer, né? Que é o linfócito matador. O que ele vai fazer? Aqui, ó. O linfócito T CD8 vai receber o mesmo estímulo da citocina, do interferon, né? Ele fala assim, esse caboclo aqui que está fazendo mal ao organismo, pera ainda que eu vou resolver. Só que esse linfócito T, ele não produz anticorpo, não. Ele vai lá resolver o problema. O cara é foda, velho. Esse linfócito T é foda que ele vai lá na bactéria, onde tem a região inflamada que a bactéria tá, e ele começa a produzir substâncias que são tóxicas a essa bactéria. Tanto que eles podem ser chamados também de linfócito citotóxico. Né? Essas substâncias são chamadas de perforinas. Essas perforinas vão atacar a parede celular e a membrana plasmática e quebrar tudo e matar a célula, vai causar a lise. Então, isso pode ser também, isso é muito comum, essa segunda parte, em células que estão infectadas por vírus ou células que estão células cancerígenas. Né? Então, o linfócito TCD8 ele também atua destruindo células cancerígenas. Tá? Então, você tem essas duas respostas vindo do linfócito TCD4, beleza? Então aqui, ó, eu montei um resuminho, porque às vezes você vendo separado assim, você não vai ter uma ideia de tudo que eu falei, às vezes você fala assim, fica muita informação. Então esse resuminho que eu consegui aqui, para ver se consegue explicar. Acompanha a setinha, tá? Então a gente tem antígenos aqui que entram em contato com o macrófago, tá? Vamos começar por aqui, ó. O que vai acontecer? O macrófago, ele vai fagocitar esse antígeno, tudo bem? E vai fazer a apresentação de antígenos, que é o quê? Levar esse antígeno até o linfócito TCD4, tá? Para o linfócito TCD4 começar a agir.
tá? O linfócito TCD4, ele age de duas formas que eu falei com vocês, não foi? Aqui tem 3 setinhas, mas daqui a pouco eu explico por quê. Ele pode estimular o linfócito B, e o linfócito B, por sua vez, vai fazer o quê? Ele vai produzir anticorpos, se transforma em plasmócitos, né? E vai produzir grande quantidade de anticorpos. O anticorpos vai se ligar à bactéria ou à célula que está causando problema, ok? Bom, o linfócito TCD4 também pode ativar o linfócito TCD8, que é o matador, é o killer. E esse aí vai resolver tudo direto, né? Então ele vai aqui, ó, direto lá na célula que está com a bactéria, ou na célula que está com vírus, ou na célula cancerígena que for, e vai destruir ela produzindo perforinas, que vai destruir o revestimento dela, tá? A gente tem também aqui, ó, no caso, o linfócito B reconhecendo o antígeno direto, também pode acontecer, tá, gente? Então, ó, macrófago fagocita apresenta o antígeno linfócito CD4, o linfócito CD4, que é o auxiliador, produz substâncias que ativam os linfócitos B e o CD8, que é o citotóxico. O linfócito B vai produzir anticorpos, tá? O linfócito TCD8, que é esse número 4 aqui, ó, vai receber o estímulo do linfócito TCD4 e vai atrás direto das células que estão infectadas, por exemplo, por vírus e destruí-las. Tá? E além disso tudo aqui, olha que bacana. Tanto o linfócito T quanto os dois linfócitos T quanto o linfócito B, eles vão se diferenciar em células de memória. O que são células de memória? É o seguinte, ele vai ver aquele antígeno que infectou ali e vai guardar essa informação. Por quê? Se você tiver uma reinfecção, então, por exemplo, você teve uma bactéria que te atacou lá e seu organismo conseguiu fazer com que essa bactéria fosse eliminada, produz uma célula de memória, que é mais ou menos uma célula que tem a receitinha prontinha para a produção de anticorpos. Se você tiver uma reinfecção, você não precisa desse processo todo aqui. É claro que os macrófagos eles vão continuar fazendo o serviço dele, mas você já tem a célula de memória que já é ativada rapidamente. Rapidamente você produz anticorpos e neutraliza o invasor ali. Então você vai ter uma resposta muito mais rápida, né? Então essas células de memória são extremamente importantes. Elas podem vir tanto do linfócito T quanto do linfócito B. Ok? Eu vou falar delas de novo quando a gente vai falar de vacinas daqui a pouquinho. Tranquilo? Espero que esse resumo aí tenha dado uma clareada para vocês. Mas continuando lá, ó, célula no cantinho aqui, ó, célula de memória guarda durante anos a capacidade de reconhecer antígenos específicos. Bom, então vamos lá na ação do sistema imunológico, tá? Na memória imunitária, que é basicamente o que eu expliquei para vocês aqui, só que agora eu vou usar uns gráficos. Então, o que acontece? Geralmente, você tem a resposta primária. O que é a resposta primária? É aquela primeira infecção que eu acabei de explicar para vocês. O que eu acabei de explicar para vocês, né? Que é o patógeno entrando, o organismo macrófago pegando, fazendo a apresentação de antígeno, estimulando o linfócito CD4, que vai estimular por sua vez o linfócito B e o linfócito TCD8 e gerar toda aquela resposta. Só que nessa resposta primária, você vai ter a formação de células de memória. Se você tem a formação de células de memória, numa segunda infecção, você vai ter uma resposta muito mais rápida e muito mais intensa. Por quê? Porque você já sabe como produzir anticorpos. O seu organismo já aprendeu como faz isso. Por isso que tem muitas doenças que você tem uma vez e nunca mais tem ela de novo. Né? Por exemplo, uma doença muito comum é a catapora. Né? A catapora, você tem ela uma vez, seu organismo aprende ali como te proteger, você nunca mais vai ter ela de novo, tá? Que é um vírus, no caso. Tudo bem? Bom, vamos lá então para tipos de imunização. Nós temos alguns tipos de imunização que eu vou passar para vocês aqui. Tá? O primeiro deles, e o mais famoso, é a vacina. Né? O que é a vacina? A vacina nada mais é que uma solução que tem dentro dela ali o próprio causador da doença. Então, como você toma uma vacina para gripe, você tomando uma solução que tem o vírus que causa gripe. Tá? Só que esse vírus, ele vai estar ou atenuado, que é enfraquecido, ou ele vai ter só pedaços virais. Tá? Então ele não vai causar uma resposta, ele não vai causar a doença em si.
né? A não ser que seu sistema imunológico esteja muito debilitado, você não vai ter grandes problemas com eles. Mas aquele processo que eu expliquei lá, ele vai acontecer todo. Então, mesmo sem você desenvolver a doença, você vai ter a produção de células de memória. Se futuramente você entrar em contato com esse vírus, você já vai ter anticorpos ali prontos e vai ter também a fórmula de como produzir anticorpos. Né? Então, ó, você recebe o antígeno ali na vacina, você tem uma resposta imunitária primária, mas geralmente você não tem um desenvolvimento da doença, produção de células de memórias. Se você tiver uma infecção posterior, né, você vai ter uma resposta imunitária secundária, que é o quê? Já está a célula de memória pronta ali, já produz o anticorpo e elimina o patógeno. Lembrando, vacina, meus queridos, é prevenção. Você vai tomar a vacina antes de ter a doença. Não é depois, não. Se você quiser tomar uma coisa depois, não for fazer um tratamento com medicação, você vai tomar o quê? O soro, né? Por quê? Porque o soro já é uma solução que tem anticorpos prontos. Então a vacina, ela induz a você a produzir anticorpos. O soro, ele te dá anticorpos prontos. Por exemplo, aqui, na foto nós temos a produção de soro antiofídico contra cobras. Né? Então esse soro é desenvolvido geralmente em cavalos, você vai aplicando com doses pequenas do veneno da cobra no cavalo, doses que não vão causar a morte do cavalo, e vai aumentando gradativamente essas doses. O cavalo vai desenvolvendo anticorpos contra o veneno da cobra. Tá? Depois que o cavalo tem uma quantidade boa, considerável desses anticorpos, você vai retirar uma parte desse sangue do cavalo, tá? Separar esses anticorpos e fazer o soro. Então você deixa pronto e lá distribui pela rede de hospitais aí, clínicas. Né? Se a pessoa for picada por um escorpião, ou no caso do desenho lá mordido por uma cobra, ou aranha, ou abelha, o que vai acontecer? Você vai dar o soro vai fazer efeito, vai inibir ali a ação do veneno, só que acontece o quê? O soro vai resolver só naquela hora ali, por quê? Porque o soro, ele não produz células de memória, ele pura essa parte, já vai direto para os anticorpos. Né? Então ele só é utilizado em situações de emergência. Se você daqui a um ano for picado novamente pelo escorpião ou pela cobra, você vai ter que tomar o soro de novo, ok? Beleza. Então a gente fala que existe imunidade ativa e imunidade passiva. Qual que é a diferença? A imunidade ativa é uma resposta do hospedeiro a um antígeno. Ela pode ser artificial ou natural. Artificial é a vacina. É você que dá a resposta. O seu organismo, ele aprende a como te proteger. Ou natural, infecção, por exemplo, você não pega uma gripe, aí você tem um processo ali, tem uns sintomas, depois você não melhora. Então, é um processo natural esse aí. Então, imunidade ativa, ela pode ser artificial, pelas vacinas, ou natural, por infecções normais. E tem a imunidade passiva, que aí você não produz o anticorpo, você recebe o anticorpo, pronto. A gente tem a passiva artificial, que são os soros, que eu acabei de explicar, e a natural, que pode ser o leite materno, e principalmente o colostro, né, que é o primeiro leite, que vai estar cheio de anticorpos produzidos pela mãe, então não é a criança que produz, é a mãe, por isso ela é passiva, passando aí também por via placentária. Pela placenta a mãe pode mandar anticorpos também, tudo bem? Bom, e para a gente encerrar aqui, a gente tem alguns casos que eu não vou aprofundar, não, vou só citar, que é o caso de transplantes de órgãos. Você já deve ter escutado que o transplante de órgão não é tão simples assim. É muito comum ter um processo chamado rejeição. Tá? Então o que acontece? As suas células, elas têm um conjunto de proteínas na sua superfície que é chamado de MHC, que é um complexo de histocompatibilidade principal. Esse M é de major, que é a principal. Então, o que acontece? Você tem células que identificam, que te identificam. Né? Por que em condições normais, as suas células de defesa não atacam os seus órgãos? Porque ele consegue identificar essas proteínas MHC e sabe que aquilo ali faz parte do organismo. Quando você faz um transplante, por exemplo, se você for fazer uma doação de um órgão para mim,
Não, pra mim não, né? Pra um amigo seu é melhor. Né? Se um amigo tá precisando de um órgão lá, aí você vai fazer a doação. Os seus órgãos têm um MHC que o sistema imunológico dele pode não reconhecer. Então, se ele não reconhece, gera aquele problema que eu falei com você do sistema imunológico atacar o órgão. Tá? Para ele é como se fosse um corpo estranho, é como se fosse um vírus, uma bactéria e assim por diante. Então, quando a pessoa vai fazer um processo de transplante, primeira coisa que tem que ver é se ela tem compatibilidade, se vai ter condição dela receber aquele órgão e o corpo não rejeitá-lo, tá? Mesmo quando há um alto grau de compatibilidade, as pessoas ainda vão fazer tratamento com drogas que são chamadas de imunossupressoras. O que é isso? Para evitar que seu sistema imunológico ataque esse órgão, uma vez que esse órgão é muito importante para você, pode ser um rim, um coração ou qualquer outro órgão de transplante, você diminui o sistema imunológico. Só que aí tem um problema. Se você diminui o sistema imunológico usando essas drogas imunossupressoras, o que vai acontecer? Você vai ficar mais vulnerável a vírus e bactérias. Tá? Porque vai comprometer o sistema imunológico. Então, a pessoa que faz qualquer transplante, ela tem que tomar muito cuidado. Às vezes ela tem que ficar internada por um tempo, quando vai para casa tem que tomar muito cuidado, porque qualquer vírus e bactéria ali pode causar problemas para ela, porque o sistema imunológico dela está baixo, não está funcionando de forma adequada. Vai ter que tomar esse imunossupressor a vida toda, né? Claro que você vai diminuindo aí até o corpo ir acostumando, tal. Cada caso é um caso, então eu não vou entrar muito em detalhes, não. Beleza? A gente também tem as doenças chamadas autoimune. O que é essa doença autoimune? É quando por algum motivo o seu sistema imunológico deixa de reconhecer as células que formam seus órgãos. Né, que em condições normais, igual eu tinha falado ali, aquele complexo de histocompatibilidade, por algum motivo sua célula de defesa para de reconhecer. E aí o seu próprio sistema imunológico começa a te atacar. Por exemplo, a gente tem a esclerose múltipla, que é isso, a diabetes mellitus tipo 1, a artrite reumatoide, o lúpus, que é um dos mais famosos, por exemplo. Você tem um lúpus no rim, o que acontece? As células de defesa passam a não reconhecer mais as células do rim como sendo sua e considera ela um corpo estranho. E aí a pessoa vai ter que começar a fazer um tratamento com esses imunossupressores para poder diminuir a ação do sistema imunológico e você não ter complicações muito graves. Existem vários estudos, cura ainda não existe, mas tem estudos bem avançados aí dentro desse temas de doenças autoimunes, beleza? Meus queridos, a gente fica por aqui hoje. Estudem, façam as atividades propostas, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, meus queridos.